Gostando ou não, todos os organismos se relacionam com outros organismos. Todos os organismos, inclusive os seres humanos, não vivem sozinhos. Eles se relacionam o tempo todo com outros indivíduos da mesma espécie ou com indivíduos de outras espécies. Essa relação ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Pode ser benéfica para um determinado organismo e pode ser maléfica para outro. Pode trazer vantagens ou desvantagens. Portanto, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Essas relações elas não são programadas, elas acontecem devido à convivência entre os organismos. Os organismos habitam o mesmo local, formam um ecossistema e ali eles precisam compartilhar recursos e condições para conseguirem sobreviver e alcançarem um objetivo que é a perpetuação da espécie, ou seja, a reprodução, o aumento de uma população. Mas essas relações elas afetam diretamente a dinâmica da população, ou seja, o número de indivíduos, o número de indivíduos que nascem, que morrem, que migram. Observando essas relações que os organismos têm uns com os outros, o homem foi lá e conseguiu rotular algumas dessas relações, como a competição, predação, mutualismo, comensalismo e amensalismo. Esses rótulos vai depender dos benefícios e dos malefícios que essa relação poderá trazer. Mas todas essas relações, elas vão envolver uma ou mais espécies, ou seja, elas podem ser dentro de indivíduos da mesma espécie, uma relação intraespecífica, ou ela pode ser entre indivíduos de espécies diferentes, que é uma relação interespecífica. E essas relações ela acontecem para aquisição de recursos, para aquisição de alimento, de água, de abrigo, de parceiros sexuais, de todos os recursos para que uma espécie complete seu ciclo de vida. Mas essas relações elas só vão ter um impacto na população se ela alterar de alguma forma a dinâmica populacional, a quantidade de indivíduos presentes numa população. E a gente não pode esquecer que as espécies estão dentro de um ambiente, então essas relações também são afetadas pelo tipo de ambiente que elas estão. Isso indica que uma mesma relação ocorrendo em ambientes diferentes, ela pode também ser uma relação benéfica ou maléfica. Isso porque é o ambiente que vai definir qual tipo de relação acontece. Além disso, as relações elas podem agir como forças seletivas, como um processo de seleção das espécies mais aptas a sobreviver naquele ecossistema. Nós temos 5 principais tipos de relação, que é a predação, a competição, o mutualismo, o comensalismo e o amensalismo. Todas elas podem ser sinalizadas através de símbolos mais, menos e através do número zero. Esses símbolos e o número zero indicam se a relação é benéfica ou não para determinado tipo de espécie. Na predação, por exemplo, ela vai ser positiva para uma espécie e negativa para outra. Na competição, ela será negativa para ambas. No comensalismo, ela será neutra, ou seja, indiferente para uma espécie e positiva para outra. A convivência entre indivíduos, entre espécies diferentes, pode ser tão benéfica para os organismos que vai chegar um ponto que os organismos não conseguem viver mais sem o outro organismo da outra espécie. Mas também uma convivência pode ser indiferente para os organismos. Solo de Miller, esse vídeo é sobre mutualismo, amensalismo e comensalismo. As espécies, então, elas podem se relacionar, se interagir de forma a ter um benefício mútuo, onde ambas irão ganhar alguma coisa. E não é que elas combinam entre si, eu te dou esse recurso e você em troca me dá o outro recurso. Não é assim que funciona. Essa convivência ela gera benefícios ao acaso. E com esses benefícios, as espécies conseguem se sobrepor às outras espécies na sua taxa de crescimento e de reprodução. E, portanto, essas relações são selecionadas pelo ambiente, através da seleção natural. E aí, se essas características forem transmitidas geneticamente, nas gerações seguintes acontecerá novamente essas relações entre as duas espécies. O mutualismo é uma relação de ganha-ganha, mas geralmente um ganha mais do que o outro. Então, se você olhar duas espécies em que está ocorrendo uma relação muito intrínseca, como o mutualismo, ou até uma simbiose, geralmente uma está se dando melhor ou está tirando uma maior vantagem daquela relação. O que essas espécies trocam entre si? Elas irão trocar bens e serviços, resultando, portanto, numa nova capacidade de uma das espécies. Uma capacidade em que aquela espécie não era tão boa ou ela nem tinha aquela capacidade. As mais fáceis de serem visualizadas são os recursos. As mais fáceis de serem visualizadas são os alimentos, em que as espécies uma se beneficia através de um alimento em que ela não conseguiria tão facilmente ou conseguiria sozinha. Mas as espécies também podem se associar a outras para conseguir água, para conseguir se deslocar
para também conseguir esconderijo de predadores. E como é que eu sei que duas espécies estão tendo uma relação mutualística? Lembrando que toda relação entre as espécies ela vai afetar a sobrevivência, o desenvolvimento e a reprodução. Para a gente provar que duas espécies são mutualísticas, ou seja, que uma está favorecendo a outra, a gente observa a taxa de crescimento dessas duas espécies conjuntamente e separadamente no ambiente. Observem aqui em que duas espécies diferentes, com o passar do tempo, elas vão aumentando o seu número de indivíduos, provavelmente até uma taxa em que será estabilizado, porque o recurso nunca é infinito. Quando essas espécies são criadas separadamente, elas podem sobreviver ou não, mas elas terão uma redução na sua taxa de crescimento, na quantidade de indivíduos da população. Nesse outro gráfico aqui, olha, as espécies elas estão aqui sozinhas em ambientes separados, elas conseguem sobreviver, ter uma taxa de crescimento. Quando colocadas juntas, uma vai beneficiar a outra, aumentando assim a sua taxa de crescimento. Uma das relações mutualísticas mais conhecidas é a de fungo-bactérias e protozoários com os animais ruminantes. Isso porque esses animais, eles não conseguem digerir a celulose de maneira eficiente, mas ele possui geralmente esses organismos que auxiliam nessa digestão. E em troca, esses organismos conseguem substrato para crescimento, regulação de pH e de temperatura, além de ter uma proteção para os possíveis predadores. Uma relação muito conhecida também, muito bem estudada, é a relação de algumas espécies de acácias com formigas. Nesse gráfico aqui a gente percebe que com as formigas a média de crescimento é muito superior quando comparada à média de crescimento sem as formigas. As acácias irão disponibilizar para as formigas alimento e abrigo em seus espinhos, que as formigas fazem ninhos nos espinhos das acácias, que são ocos, e em troca as formigas irão proteger as acácias da predação de competidores. Assim que algum predador chega até a acácia, as formigas vão lá e atacam esse predador, esse herbívoro, e também nós temos a predação de competidores, em que as acácias irão se alimentar, irão predar as pequenas plântulas que ficam ao redor de uma árvore de acácia. Uma outra forma de mutualismo é que a gente chama do rebanho de formigas e afídeos. As formigas, elas se alimentam de secreções ricas em açúcares dos afídeos. E essas secreções ricas em açúcar, elas são expelidas pelos pulgões. Elas não são utilizadas por eles. Então as formigas conseguem essas secreções, elas ficam ali acompanhando os afídeos como se fossem rebanhos. E elas acabam protegendo esses afídeos do ataque de predadores. Aqui nesse gráfico está demonstrado esse tipo de relação em que, com o passar do tempo no eixo X, nós temos a taxa de sobrevivência aqui no eixo Y. Percebam que a taxa de sobrevivência é maior com a formiga do que sem a formiga. Mas nós temos relações que foram conhecidas, que foram descobertas recentemente, que são relações muito mais complexas e mais intrínsecas de mutualismo. E esse mutualismo ocorre mesmo dentro de indivíduos da mesma espécie, em que há uma troca de nutrientes e até de informações entre indivíduos para que ambos se beneficiem. Essas informações, por exemplo, são informações de avisos de predadores, em que se um indivíduo é predado, ele passa essa informação para outro indivíduo para que ele se proteja de alguma forma daquele predador. O amensalismo é um tipo de relação ecológica menos conhecido e menos estudado e também menos presente na natureza, especialmente porque não há uma vantagem para os organismos envolvidos. Para um organismo, o efeito é indiferente, para o outro é negativo. Se não há vantagem, por que ele existe então? Isso porque as relações acontecem ao acaso. Elas não são programadas, elas não são planejadas, elas não são combinadas uns com os outros indivíduos. Então, nesse caso aqui, o metabólito que é produzido por um indivíduo tem efeito prejudicial para o outro. Mas esse que produz o metabólito não tem efeito nenhum. Não é positivo e nem negativo. O comensalismo é um tipo de relação em que um organismo ganha e para o outro é indiferente.
sendo mais conhecida a relação entre o caranguejo ermitão com qualquer outro organismo que contenha concha. Ele utiliza a concha de outro organismo, mas esse organismo ele não está presente mais naquela concha, ao invés de produzir a sua própria concha, para proteção e para abrigo. E, graficamente, o tipo de relação de comensalismo ela é positiva para um determinado tipo de espécie, ou seja, quando ambos estão conjuntamente, ela vai ter um crescimento superior, que é essa espécie em verde, quando isoladamente ela tem um crescimento inferior, enquanto que para outra espécie é indiferente, não há uma alteração no número de indivíduos com a espécie em que ela se relaciona presente e no momento em que ela está ausente. As relações ecológicas elas podem definir a sobrevivência de um organismo em um determinado ambiente e ela é muito influenciada pelo tipo de ambiente em que o organismo está. Elas são relações que não são planejadas, que não são combinadas, mas que podem ser transmitidas de geração para geração e podem ser selecionadas e fazerem parte da evolução das espécies.